Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A Comissão de Educação aprovou uma proposta que estabelece o mês de setembro como mês nacional de prevenção ao suicídio. O autor desse projeto é o senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, que vai conversar conosco agora. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Argumento. Eu que agradeço, Carlinha, é uma honra. E hoje o argumento pró-vida, mais do que nunca, o argumento em favor da vida, e isso a gente tem que celebrar, porque a vida é um presente, né? E por mais que a gente tenha dificuldades, tenha provações, e como nós estamos tendo tribulações nesse momento, mas a gente precisa ter muita esperança, muita fé, nada como um dia atrás do outro, e que sempre há uma luz, né? Por mais que a gente veja que está difícil, sempre há uma luz. Aí vem aquela coisa do pedir ajuda, né, ao seu parente, ao seu amigo, de falar sobre esse assunto sem tabu. E eu acho que o Senado cumpre o papel votando e já deliberando de forma terminativa com um mês de conscientização sobre o suicídio que tem crescido muito no mundo e também no Brasil. Pois é, exatamente isso que eu queria falar com o senhor. No dia que foi aprovado o projeto da Comissão de Educação, o senhor revelou alguns dados. São 800 mil pessoas que cometem suicídio por ano no mundo. O Brasil está em 8º lugar nessas estatísticas, com aproximadamente 12 mil pessoas que tiram sua própria vida por ano, né? Senador, o que o senhor atribui esse aumento? Olha, em primeiro lugar, é um assunto que está nas famílias, está no dia a dia, cada vez mais agora nesse pós-pandemia, eu acho que aguçou mais ainda, né? A crise econômica, essa crise que a gente vive social, né? Então, quem não tem alguém na sua família, um amigo próximo que tentou ou cometeu um suicídio, é difícil a gente encontrar alguém que não tenha uma pessoa próxima. Então, aflige as pessoas, né? E não só a pessoa, e não só a família que sofre, mas as gerações ficam marcadas. Então, é um assunto com esse mundo digital que a gente está, né? Cada vez mais as pessoas isoladas, daí nós lançarmos luz nesse momento de dificuldade da humanidade. Então, o Senado Federal, com esse mês, você vai ter atividades, palestras, não apenas a iluminação de prédios públicos, que aí fica instituído o Setembro Amarelo, já tem o dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Eu tive a oportunidade de relatar aqui no Senado, logo quando cheguei, aqui no Senado, o Plano Nacional de Enfrentamento à Automutilação e Suicídio, né? Então ali já foi um debate muito interessante. Aprovamos, foi também aprovado na Câmara, ou seja, o presidente já sancionou, e a gente inclusive vai ter audiências públicas para saber em que pé está, se já foi regulamentado tudo, o que é que está faltando incrementar. Porque essa é a pandemia dos tempos atuais. A pandemia da Covid já passou, se Deus quiser, está totalmente sob controle, mas essa pandemia que vem depois da doença mental, né, afligiu a todas as pessoas. Então, que Deus nos guarde, nos dê força para ajudarmos uns aos outros. Que eu acho que o grande antídoto é conversar sobre esse assunto sem nenhum tipo de constrangimento, né? Porque a gente vê as dificuldades e sabe que muitas vezes as pessoas podem pensar que o caminho é outro, mas o caminho sempre é a vida, né? Eu, particularmente, nós vivemos no Brasil, que tem a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo, a maior nação evangélica, aliás, quase a maior nação evangélica, mas chegando no topo. Todo mundo se dá bem, né, nas doutrinas, e eu, particularmente, me marcou muito um livro que eu li chamado Memórias de um Suicida. É um livro da doutrina espírita e que mostra que do outro lado a vida continua. Então as pessoas que cometem no desespero o suicídio acham que está resolvido. Não, a dor é muito maior do outro lado, o isolamento e tal. Então a gente precisa aqui
passar as nossas provações com muita serenidade, com muita ajuda uns dos outros, porque a vida é só uma passagem e a gente precisa cumprir essa meta. Senador, foi falado também que entre os jovens, né, o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens entre 15 e 29 anos. O senhor falou de automutilação. Queria que o senhor falasse para a gente, na sua opinião, qual o papel que as escolas têm, que a família tem. Aí a gente falando de jovens mais adolescentes mesmo, nesse trabalho de prevenção ao suicídio. Espetacular a sua pergunta, porque tem tudo a ver com a lei que nós aprovamos aqui no Senado em 2019, que já foi também aprovada na Câmara e sancionada pelo presidente. Né? Esse plano de enfrentamento, Plano Nacional de Enfrentamento à Automutilação e Suicídio, precisa das notificações já lá na fonte. As escolas, os professores, os hospitais também, porque existem as tentativas, né? E as famílias. Então, é muito importante essa sinergia entre a sociedade civil organizada, as diversas entidades, para que a gente feche esse circuito. Porque, como eu falei há pouco, Carlinha, isso tem crescido, né? Tem crescido muito pelo materialismo, né? As pessoas muito egoístas, né? E às vezes eu tenho filhos e tudo, e a gente tem que ter muita atenção, porque ninguém sabe, tem até brincadeira na internet que leva ao suicídio, né? Os chamados jogos perigosos, que aí fica fazendo desafios. E os pais precisam, mais do que nunca, não só conversar, olhar no olho, abraçar, beijar, mas tá muito atento ao que seus filhos estão fazendo. Então, nós temos que superar, nós estamos aqui na Terra, é uma escola que a gente deve aprender a amar, a perdoar, a compreender, a ajudar as pessoas. Aí sim, aquela dor que a gente tem de depressão, que leva ao desespero, aquela amargura, a gente transforma aquilo em sentimentos positivos quando a gente para de olhar para a gente para olhar para o outro. Então, eu acho que é um despertar de consciências para esse assunto que vai salvar muitas vidas, porque é uma corrente do bem. A Organização Mundial da Saúde está muito atenta, tem feito trabalhos nesse sentido e alerta que isso é um problema de saúde pública, inclusive, principalmente aí na saúde mental. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, senador. Olha, a OMS está atenta a essa pandemia que está acontecendo, os organismos internacionais, outros, e aqui no Brasil também, porque é uma questão de saúde pública. Daí a importância das notificações funcionarem entre as escolas, entre os hospitais, na família, todas as instituições se comunicando com relação a isso, né? E eu vejo assim com muito otimismo, com muita esperança, porque muitas vezes, Carlinha, é através da dor que a gente acaba crescendo, né? Evoluindo. E eu acho que essa pandemia deu uma sacudida na humanidade muito grande, né? A gente teve que ficar em casa, a gente teve que ficar forçosamente em casa com a família, né? Uns aos outros percebendo. Eu acho que teve um aprendizado para muita gente, porque se você me emprestar o seu aparelho, né? De a gente procurar disciplinar o horário para isso. A gente não é escravo disso aqui. Isso aqui é um instrumento de trabalho, de entretenimento, mas tem uma hora que não substitui. É inadmissível você estar em casa, e acontece hoje muito com os filhos. Você está em casa e o seu filho lá, totalmente isolado, dentro de casa, conversando com você por isso. Isso vale para relacionamentos amorosos e tudo. Então, esse é o grande desafio da humanidade. É a gente procurar dar valor ao olhar, a energia da empatia, e estar junto com as pessoas para o que der e vier, porque se a gente não perceber os sinais, pode ser muito tarde. E a dor é muito grande de uma partida dessa, tanto para quem vai, eu acredito que a pessoa continua sofrendo, mas para quem fica, eu podia ter feito alguma coisa, eu podia ter... Então não existe prioridade maior do que a prioridade da família. A família é a base da sociedade. E os amigos fazem parte de uma família universal. Então é um momento de
mergulharmos nisso, porque essa é uma prioridade que não pode ser deixada para amanhã. O senhor falou que o projeto foi aprovado de forma terminativa na Comissão de Educação. Vai para a Câmara? Como é que é isso, senador? Vai para a Câmara, deve estar indo essa semana. Espero que a Câmara dê celeridade. Vamos acompanhar isso, né? Tem muitos deputados sensíveis lá que vão pegar e deputadas e que a gente possa aprovar e que o presidente possa sancionar o quanto antes para a gente levar a cultura da vida. É a cultura da vida contra a cultura da morte. E o bem e a paz vão prevalecer. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui, nos esclarecendo de um assunto tão importante. Muito obrigado, parabéns por mais um argumento e estamos aqui sempre às ordens, com nossas limitações e imperfeições, mas trabalhando pelo bem, pela paz, pela verdade, pela justiça. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.